Vamos abordar hoje um tema bastante importante e significativo para todos nós, que é justamente a prece. Só que especificamente nós vamos falar do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. Qual é o significado dessa oração para cada um de nós quando a profere? Vocês já pensaram sobre isso? É uma oração que todos sabem. Quem não sabe? Decora essa oração. Tão breve, tão simples e ao mesmo tempo dizendo tanta coisa em tão poucas palavras. Talvez seja por isso que Jesus a ensinou, para que ela pudesse, de alguma forma, abrir a nossa consciência, despertar a nossa consciência no momento que estamos fazendo, que estamos orando, que estamos pensando em Deus. Pouca gente já já pensou sobre isso. Menos ainda aqueles que, ao pronunciar o Pai Nosso em suas preces, compreendem o sentido das palavras e das frases que pronunciam. Começando com a primeira frase: Pai Nosso que estás no céu. Vocês devem ter percebido que nos meios religiosos fala-se muito, mas se reflete muito pouco. Por isso, as pessoas acham mais fácil memorizar ou decorar o Pai Nosso e repeti-la várias vezes até, do mesmo modo que se declama uma poesia ou se canta uma música sem prestar atenção na mensagem. As palavras não são mágicas. As palavras têm um sentido que para nós precisamos entender, compreender e assimilar em nossa consciência, em nosso espírito. As orações decoradas, apenas decoradas, estão prontas em nosso subconsciente. E para recitá-las não precisamos de esforço. Ainda mais o Pai Nosso, que é uma oração que mais ouvimos desde a infância. Basta começar que ela vem, e de tal forma que se não precisamos buscar seu sentido mais profundo, nós até divagamos quando estamos proferindo essa oração. A mente humana dispõe desse precioso recurso da automação. Ela é automática. Muito do que nós fazemos todos os dias, de todas as atividades repetitivas, nós nem precisamos pensar, porque já decoramos, ou seja, o cérebro já fez a gravação de tudo o que nós precisamos fazer. A repetição, portanto, é automática. As palavras vêm na boca, mas não vêm pelo coração. Geralmente, nós nem cogitamos de saber por que Jesus elaborou uma prece tão curta e tão simples, tão fácil de entender. E ainda, por cima, ele afirmou que não ser necessário repeti-la, pois o Pai, que é Deus, sabe do que precisamos muito antes de pedirmos. Os judeus do tempo de Jesus, por obrigação, faziam longas orações 3 vezes ao dia, precisavam de cultos para sentir que falavam com Deus. Era um ritual, como os antigos rituais das religiões pagãs, das religiões politeístas. A ritualística das religiões era comum no mundo antigo. As cerimônias religiosas provém das eras mais antigas da humanidade, de suas primeiras manifestações. O ritual é o conjunto de práticas consagradas pelas tradições, pelos costumes ou normas que deviam ser observadas nos mínimos detalhes e de forma invariável. Os rituais implicam em gestos, cantos, ladainhas, que se fazem de modo repetitivo, exigindo altares, vestes especiais, velas, incensos e até mesmo a imolação de animais. Mas para participar do ritual, não é preciso nem pensar, porque tudo está pronto. Apenas se deixa levar, pois a prática já está arquivada no subconsciente da pessoa. Séculos e séculos de adoração, e Jesus agora queria que seu povo entendesse que não eram necessárias mais as complicadas celebrações, nem as longas peregrinações a Jerusalém que o judeu devia fazer pelo menos uma vez ao ano. Para falar com Deus, bastava entrar no quarto. Na verdade, Deus, o Pai, é a presença constante no coração de cada um. Tais concepções estão muito claras no Sermão da Montanha, quando Jesus ensina como orar. Lá está principalmente no Evangelho de Mateus, se você quiser pesquisar. A simplicidade dos ensinamentos de Jesus desagradava os fariseus. Tudo era uma questão de bom senso.
De fato, vocês vão de convir que essa postura de Jesus contrariava as lideranças religiosas da época, que estavam principalmente dos fariseus e que pretendiam manter o povo sob seu domínio, dizendo o que era necessário para estar bem com Deus. Mas se o Pai já sabe do que necessitamos, e Jesus disse isso, você perguntaria, então por que ele ensinou oração? Não bastaria esperar que Deus agisse em nosso favor, sem precisar pedir, sem precisar orar? É que a oração ou prece, que pode ser feita em qualquer lugar ou momento, é um ato de introspecção, ou seja, de mergulho no mundo interior, onde cada um de nós vai encontrar Deus ou buscar a paz de Deus. A oração tem que ser um momento de paz. Deus é a expressão da fé, da paz, da alegria que trazemos no coração quando oramos com sinceridade, examinando a nós mesmos com os propósitos de melhorar. É claro, Jesus deixou bem claro que quando nós proferimos a oração, isso está no Pai Nosso, né? Nós temos que estar imbuído de um bom sentimento e de um bom propósito. E o melhor propósito é de nos melhorar espiritualmente. Quando fazemos a oração nesses termos, prestando toda atenção no que estamos dizendo e nos identificando com o amor de Deus, sentimos-nos amparados e fortalecidos. A oração, portanto, é um estado íntimo, de conversa de si para consigo, de si para com Deus, pelo qual nos sentimos fortalecidos em nossa fé, confiando em Deus e em nós mesmos. Então vem a seguinte frase: venha a nós o vosso reino. No mundo antigo, era governado pelos reis, que eram as maiores autoridades, mas o governo que exerciam era um governo político, voltado inteiramente para os interesses e necessidades materiais. No entanto, para Jesus, que falava das coisas espirituais, o reino de Deus era a meta mais elevada que o ser humano poderia alcançar, porque se trata de conquistar a verdadeira paz do coração. Os reis da terra não têm o poder sobre o reino do coração. Só Deus tem esse poder. Por isso que Jesus insiste tanto nesse reino interior. Assim, o reino de Deus não é material. Não está localizado ou circunscrito a um determinado lugar, a uma determinada região. Não é preciso buscá-lo fora de nós, ir a determinado lugar. Não é preciso, porque ele está dentro de nós. É isso que Jesus insiste. Esse é o ponto fundamental dos ensinamentos de Jesus. O reino de Deus está em nós. Não somos nós que vamos ao reino de Deus, portanto. Pelo contrário, é o reino de Deus que vem a nós. Qual é a frase do Pai Nosso que fala sobre isso? Venha a nós o vosso reino. Trata-se do reino do Espírito, o reino do amor, que não ocupa espaço, mas pode se localizar no coração de cada ser humano, de cada um de nós. O reino de Deus é o reino da paz e do amor, da bondade, da compreensão, da alegria, do perdão, da fraternidade, da solidariedade. Por isso, quando perguntaram a Jesus onde estava esse reino, ele respondeu: o reino de Deus está entre vós, no meio de vós ou dentro de vós. Simples a colocação. Objetiva, está conosco. Não é preciso buscá-lo em nenhum outro lugar. Pelo fato de estar em nosso coração, esse reino, é que podemos falar com Deus em qualquer lugar, qualquer momento, pois onde há uma intenção pura e um pensamento no bem, Deus se manifesta. E é aí que seu reino se manifesta em nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ora, Deus é o Criador de tudo. Deus é a origem e a finalidade de tudo que existe. É a razão da nossa vida, da nossa existência. Tudo que acontece, acontece segundo a sua vontade.
Mas nós que somos conscientes e que temos a liberdade de errar, precisamos realmente buscar, compreender com mais profundidade essa vontade de Deus. A vontade de Deus é a lei que regula todo o universo, tudo que existe, inclusive nossa vida. E essa lei tem por base o amor, porque Deus é amor, como dizia o apóstolo, e nada existe fora desse amor. A vontade de Deus, segundo Jesus, é que nos amemos uns aos outros, tanto quanto devemos nos amar a nós mesmos. Amar não é simplesmente declarar que ama. Amar é fazer o bem, é viver em boas relações com as pessoas com quem nós convivemos, que são justamente o próximo mais próximo. Nisso consiste a verdadeira paz. Eu não vos dou a paz do mundo, disse Jesus. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Quer dizer, que Jesus era um mestre do Espírito, era um médico do Espírito, vinha tratar o Espírito e não o corpo. O Espírito estando bem, o corpo estará bem, a vida será boa. E o pão nosso? Então vem a frase, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ora, o pão era o principal alimento do povo judeu. Não era um pão como o nosso, claro, era muito mais substancioso, mas era o principal. Mas Jesus não estava falando somente desse pão, ele estava falando do alimento espiritual, que deve nos alimentar em qualquer circunstância. De que adianta o corpo estar alimentado e o espírito em desespero, e o espírito descrente, e o espírito inseguro? Falava do amor, que é a maior força do mundo, do amor que damos e do amor que nós recebemos. O ser humano, como espírito imortal que é, alimenta-se do amor. Quando passar para o mundo espiritual, evidentemente, não precisaremos desse alimento aqui da terra. O que vai nos alimentar? Dê tudo a seu filho. Dê a seu filho do bom e do melhor, para vê-lo crescer e se tornar um adulto. Mas se você não lhe der amor, veja em que ele se transforma. O amor preenche todas as nossas necessidades mais íntimas. Por isso nós precisamos ser amados. Por isso nós precisamos amar. Se todos amassem, consequentemente, todos seriam amados. Deus nosso Pai, como Jesus nos ensinou, já nos deu tudo quanto nós precisarmos para viver. Todas as ferramentas estão em nossas mãos. O campo está aí para ser tratado, para ser cultivado. O campo são nossas relações com os nossos irmãos, com a nossa vida, com a sociedade onde vivemos, com o mundo onde estamos. Esse é o campo. As ferramentas nós temos em mãos. Mas Deus não faz por nós aquilo que nós próprios podemos fazer, porque é justamente esse é o caminho da felicidade. É a conquista nossa em relação ao bem, a verdade e a justiça. À medida que nós vamos caminhando nessa direção, nós vamos nos sentindo cada vez mais felizes. Deus nos deu o ar para respirarmos, falamos sempre isso. Todo mundo está respirando. E alguém está prestando atenção nisso? Não. Estamos respirando automaticamente. Mas estamos respirando. Deus nos deu o ar, mas nós é que temos que respirar. Deus não respira por nós. Se deixarmos de respirar, então, consequentemente, morreremos. Porque Ele nos deu a ferramenta. Mas o uso da ferramenta é a responsabilidade nossa. Por quê? Porque é através dela que nós vamos chegar àquilo que nós chamamos de felicidade. Prosseguindo com a oração do Pai Nosso, agora vem o mais significativo, segundo a lei de causa e efeito. Quando diz, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. É simples dizer isso. Todo mundo fala isso na oração do Pai Nosso. Mas será que estamos realmente nesse caminho? Será que realmente é isso que nós queremos? Será que
apenas falando isso, estamos convencendo Deus de que nós queremos ser bons? É aqui que está a chave da conquista da paz, do reino de Deus em nosso coração. O significado do perdão, a maior expressão da caridade. Como podemos pedir ao Pai que nos perdoe se nós mesmos não sabemos ou não queremos perdoar aqueles que nos prejudicam? A última frase de Jesus, ao declinar o Pai Nosso, segundo Mateus, ali está, para nos lembrar da promessa que acabamos de fazer ao Pai. Disse Jesus: porque, se vós não perdoardes aqueles que vos ofendem, também vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Entendidos? E não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Nesse final da prece, Jesus lembra de duas coisas que nos prejudicam. Primeiro é a tentação que vem de dentro de nós. E a segunda, são os males que vêm de fora. A tentação que vem dentro de nós é o impulso que nasce de nós próprios, proveniente de nossa natureza animal, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da inveja. E os males que vêm de fora é aquele que pode nos atingir por aqueles que querem nos prejudicar. Ao falar, não deixeis cair em tentação, Jesus estava falando do quê? Estava falando dos males que existem dentro de nós. Não nos deixeis cair em tentação, porque nós é que caímos em tentação. Não são os outros que vão nos estimular a tentação. Diante de um e de outro, poderíamos estar atentos, e o que proferimos na prece nos serve de alerta. Todos nós, espíritos encarnados na Terra, ainda trazemos forte propensão para fazer as coisas erradas, é claro. Por quê? Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, que nós não conseguimos superar ainda. É justamente do orgulho e do egoísmo que nasce a tentação. Contudo, diante daqueles que podem nos prejudicar aqui na Terra, e também os desencarnados que podem nos prejudicar através dos processos obsessivos, muitas vezes capitulamos porque ainda não sabemos como nos defender da tentação. Não sabemos saber como trabalhar em nós esses impulsos que nos levam a praticar o mal. Por isso mesmo buscamos em Deus a nossa proteção e a certeza de que, como seus filhos, podemos escolher o caminho do bem e vencer o mal que ainda está dentro de nós. O mal que nós criamos, não foi Deus que criou o mal. O mal provém dos nossos erros, dos nossos equívocos, da forma inconveniente de viver. A forma como precisamos vencer não é dos que pensam em levar vantagem em tudo. Porque os que pensam em levar vantagem em tudo estão vivendo apenas para a vida presente. E nós queremos viver para a vida espiritual, que vai além da vida presente. É a vida do espírito, onde está a verdadeira felicidade. Mas a vitória dos que aprendem a compreender, os que aprendem a compreender e amar o próximo, como diz a mensagem de Emmanuel, é realmente a vitória verdadeira. Então nós temos aqui, vamos até encerrar lendo essa mensagem, que é a mensagem do Emmanuel, a mensagem chama Vencerás. É uma mensagem muito interessante, porque ela toca em pontos fundamentais da nossa vida, e, na verdade, é uma projeção daquilo que o Pai Nosso nos ensina. Então, a oração do Pai Nosso não é uma oração que nós preferimos da boca para fora, mas, pelo contrário, para dentro de nós. Estamos dizendo para dentro, a fim de não estarmos à mercê daquilo que quer nos derrubar. Diz o Emmanuel: não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo.
Segue adiante, mesmo varando a sombra dos seus próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalhe constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressione a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção do dia a dia. Não desista da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para injúria, esquecimento do mal, perdão nas ofensas, recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Se te enganasse em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão, procura o rumo certo. Não contes vantagens e nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações e problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando e serve sem apego. E assim vencerás. Muito obrigado a todos.